Olá, hoje nós vamos falar sobre as chamadas excludentes da ilicitude em branco. Você sabe que excludentes da ilicitude são essa? Nós já vimos que existe uma causa supralegal de exclusão da ilicitude chamada consentimento do ofendido. Nós já vimos que duas excludentes da ilicitude são taxativamente descritas no artigo 24 e 25 do Código Penal, a saber, o estado de necessidade e a legítima defesa. Resta analisar agora as excludentes da ilicitude que são mencionadas no inciso 3 do artigo 23, mas jamais descritas no Código Penal. São as assim chamadas excludentes da ilicitude em branco justamente por essa razão, porque embora mencionadas no inciso 3 do artigo 23, elas não encontram, ao contrário do estado de necessidade e da legítima defesa, uma descrição típica no próprio Código Penal, precisando, como outras normas penais em branco, de que seja complementada por uma legislação diferente do Código Penal. No caso, nós estamos falando do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito. Essas duas excludentes da ilicitude, elas têm como o estado de necessidade e a legítima defesa o mesmo efeito geral de afastar a ilicitude do fato típico. Ou seja, uma vez que o fato seja típico e pressuposto que seja também ilícito, uma vez que o legislador decidiu afastá-lo da esfera jurídica dos atos, por assim dizer, permitidos, a menos que haja uma excludente da ilicitude, nós não podemos considerar que esse fato seja efetivamente ilícito. Porém, na presença da excludente da ilicitude, qualquer que seja ela, esse ato se torna efetivamente ilícito e, portanto, fica excluído o crime. Vamos começar pelo exercício regular de um direito. O exercício regular do direito menciona especificamente a hipótese em que o agente se encontra no gozo de uma faculdade que é proporcionada pela lei. Por exemplo, quando nós temos dois praticantes de boxe que se enfrentam em um ringue, nós temos duas pessoas que mutuamente se enfrentam praticando lesões corporais múltiplas umas às outras. E efetivamente, nesse caso, nós entendemos que a legislação não poderia, por uma consecução lógica, proibir a prática de um esporte e, ao mesmo tempo, incentivá-lo, né? Por exemplo, quando constitucionalmente garante o esporte como um dos valores a serem propagados na República, ou por qualquer outra razão, que o esporte possa efetivamente ser praticado, inclusive com a possibilidade de regulamentos, associações nacionais que assim o permitam. O exercício regular do direito autoriza que alguém, efetivamente, no desempenho de uma faculdade que a lei lhe autoriza, possa, eventualmente, praticar fato típico. É, por exemplo, o caso do lutador de boxe. É, por exemplo, o caso do médico que, diante de um paciente fora de si, embriagado ou numa crise de insanidade, pratica fatos que poderiam tipicamente ser descritos como constrangimento ilegal, poderiam, inclusive, ter consequências mais sérias, poderiam ter, por exemplo, lesões corporais. Por exemplo, um médico que opera um paciente remove um de seus rins numa situação de emergência. Ao fazer isso, ele poderia ter incorrido na prática de um fato típico, por exemplo, a lesão corporal de natureza grave pela diminuição da função renal. Agora, se nós considerarmos que o médico se encontra praticando uma profissão para a qual ele é habilitado e, portanto, que tem o direito de exercer, aí efetivamente nós teremos que afastar a ilicitude desse ato para considerá-lo, então, no exercício regular de um direito. Esse é um primeiro caso que vem sempre na doutrina, ele é sempre mencionado na doutrina, que é o caso do exercício profissional ou do exercício do direito desportivo. Essa não é um rol taxativo, na verdade as excludentes da ilicitude elas são em branco justamente por isso, mas o que fica consubstanciado aqui é que, evidentemente, quando a lei autoriza alguém a fazer alguma coisa, ou o ordenamento jurídico de uma maneira geral autoriza alguém ou concede a alguém o direito, efetivamente nós estamos aqui falando de um caso em que não pode haver por parte do legislador uma contrariedade necessária entre aquilo que a lei permite e aquilo que a lei proíbe. Né? Se nós retomarmos aqui a teoria do ordenamento jurídico de Norberto Bobbio, nós veremos que, de fato, seria um ato ilógico, seria um contrassenso que o direito, ao mesmo tempo, permitisse e proibisse alguma coisa. Né? O sistema jurídico ele é, por pressuposto, racional. E, sendo racional, esse sistema jurídico não pode efetivamente ter disposições
contraditórias, prevalecendo, portanto, a autorização legal para a prática do ato, quando ele, típico, possa efetivamente estar de acordo com as regras jurídicas autorizadoras, né? Razão pela qual fica excluída a ilicitude do ato e, portanto, excluído o crime. Nós podemos falar também nas hipóteses de exercício regular do direito, quando, por exemplo, alguém exerce o direito de se manifestar num site, por exemplo. Vamos supor que você fez uma compra no Mercado Livre, ou que você foi a um estabelecimento, um restaurante, por exemplo, e nesse restaurante você não gostou do prato, não gostou do atendimento, ou na sua compra do Mercado Livre você ficou insatisfeito com o produto que você comprou, ou qualquer outro tipo de loja virtual, e aí você vai naquela classificação que aparece normalmente para compras ou para aplicativos da internet, você vai lá e coloca uma crítica negativa. Não gostei do produto, não gostei do resultado, não gostei do restaurante, fui pessimamente atendido, fiquei mais de 40 minutos esperando para ser servido, o rodízio era churriado, e assim as mais variáveis, e assim as mais variadas críticas que alguém pode fazer na internet. Algumas são engraçadíssimas, eu recomendo esse passatempo a vocês, é um dos meus passatempos, dos meus dias mais ociosos, aquele de ficar lendo as críticas que as pessoas colocam em produtos da internet. Eu acho particularmente engraçado a forma como as pessoas descarregam sua frustração na internet. Evidentemente que isso poderia consubstanciar, do ponto de vista do fato típico, como uma difamação, a imputação de um fato ofensivo à reputação de alguém, não é? Pois poucas coisas poderiam ser mais ofensivas do que dar uma estrela para alguém, num universo em que você poderia dar 5. Agora, efetivamente, você pode, claro, diante desse fato, entender que aqui você estava autorizado a fazer a crítica, uma vez que a compra e venda no site, elas são efetivamente ferramentas protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, e a manifestação e a reclamação pelos veículos da internet são prática normal, corrente, e que não colidem efetivamente com o ordenamento jurídico. Daí que seria, por exemplo, o exemplo de um exercício regular do direito. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. O exercício regular do direito, como qualquer excludente da ilicitude, de fato, não pode exceder o limite da proporcionalidade, ou seja, ele precisa ter como pressuposto básico o exercício de um direito que é permitido, e ele não pode efetivamente violar a regra da não excessividade, patente para qualquer excludente da ilicitude. Nenhuma excludente da ilicitude pode efetivamente violar a regra da não excessividade. Isso por quê? Porque aquilo que é excessivo ultrapassa o limite daquilo que é permitido, porque a ninguém é permitido o excesso. Daí que, claro, se a crítica se excede, se a crítica vai além, efetivamente fica consubstanciado aí a violação de uma regra geral que abrange todas as excludentes da ilicitude. Certo, pessoal?